você quer aprender a escrever seu livro do zero, sem empacar no meio do caminho e o melhor, sem bloqueio criativo, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Beatriz, escritora e redatora publicitária, e você pode conferir meu trabalho aqui na descrição. Hoje nós vamos continuar a série de vídeos que é como um mini curso de escrita criativa. Vale lembrar que esses e os outros conteúdos estão longe de ser aquela regrinha de pode, não pode. Na verdade, eu compartilho com você os meus estudos e experiência para te ajudar aí nessa jornada tão desafiadora e intensa que é escrever um livro. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, eu vou deixar no link da descrição aqui desse vídeo, corre lá para ver porque é bem importante para a gente continuar nosso papo. Ao longo desses vídeos, nós estamos passando por todas as etapas da escrita de um livro, que a gente dividiu aqui em basicamente 3, que é a ideia, a escrita e a revisão. Hoje, nós ainda estamos falando da etapa da escrita e nós vamos falar de uma das partes mais importantes e desafiadoras, que é chegar ao final do livro, terminar o livro. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas muito escritor mesmo não consegue chegar até o final do livro e acaba deixando um monte de projeto aí inacabado na gaveta, e aí começa um, começa outro e vai indo e é uma confusão danada. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para iniciar o nosso papo é por que é tão difícil terminar um livro? Bom, quando a gente começa a escrever, a gente tá com a cabeça a mil, a gente tá empolgado, tá cheio de ideia, a gente senta, as coisas fluem, é uma maravilha, é uma beleza. Mas, com o passar do tempo, essa empolgação vai arrefecendo, vai diminuindo. E aí, ao invés da gente sentar todo dia para escrever o livro com aquela empolgação do começo, a gente começa a fazer isso mais como mais uma coisa da rotina, algo pesado, uma obrigação. Isso quando a gente continua, porque muito escritor já para nessa parte mesmo e desiste, abandona o projeto. O que acontece é que quando a gente começa a escrever e vai avançando na escrita, a gente vai encontrar ao longo do caminho várias dificuldades e nem sempre a gente está disposto a passar por essas dificuldades. Às vezes a gente considera que é muito melhor largar tudo, deixar de mão, a história não tá boa, a ideia não foi boa, enfim. Então a gente nem tenta chegar até o final para ter uma obra completa e poder trabalhar nela. E aqui o grande X da questão do porquê que é bem mais fácil começar um livro, né, do que terminar, é porque você começa o livro todo empolgado, você tá com 1000 ideias e você tem à sua frente milhões de possibilidades, né? Um livro que está começando, você consegue construir o que você quiser, da forma que você quiser, do jeito que você quiser. E é muito fácil começar a escrever também, porque você não precisa de nada. Você senta ali no computador, começa a escrever ou escreve no papel, é tudo muito lindo, tudo muito bom. Mas o que acontece para você chegar no final do livro é que cada página que você avança, você vai construindo regras para sua história, você vai contando a sua história e a sua própria história te limita. Você precisa começar a dar uma coerência naquilo. E aí é que começa a ficar difícil. Você precisa, até o final do livro, dar uma continuidade lógica, uma sequência e encadear todos os acontecimentos que você vai colocando ao longo das páginas. E muitos deles você nem lembra. E aqui, gente, essa questão de começar o livro e depois desistir e aí sentir essa empolgação ir embora e falar, ai não, hoje eu tô cansada, eu não vou escrever, ou hoje eu tenho um compromisso, eu não vou escrever, a gente acaba deixando a escrita de lado, né? Conforme essa empolgação passa, a gente vai jogando ela para escanteio. E aqui não tem muito segredo não. Para você chegar até o final de um livro sem desistir, é você ter comprometimento com você, com esse projeto que você iniciou, e se comprometer a chegar nele até o fim. Se deu alguma coisa errada naquele dia e você não conseguiu sentar para escrever, cara, tá tudo bem, mas senta no dia seguinte, escreve, porque isso é importante, não tem mágica. Eu acho que muitos escritores se frustram porque eles acham que você vai sentar e escrever o livro em, sei lá, uma semana, quando na verdade é um processo bem mais demorado do que isso. E aí a pessoa fica frustrada porque ela acha que os anjos estão sempre sussurrando no ouvido desses grandes autores e os anjos falam o que fazer e não é assim. A gente vai construindo o que fazer com o tempo, mas é muito mais um processo de disciplina. Essas coisas artísticas, as pessoas têm uma noção um pouco contorcida que o projeto criativo, que o trabalho criativo, ele sempre vai ser muito prazeroso, muito lindo. E, gente, tudo que você começa a levar a sério como um trabalho, aquilo passa a ter o seu grau de obrigação.
Tem duas frases agora que eu acho legal compartilhar com vocês. Uma delas é: trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Esse é um ponto de vista. Mas tem um outro ponto que é o seguinte: trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada. Gente, isso é muito real, porque tudo que vira uma obrigação, aquilo vira uma carga muito pesada. Então, na verdade, muita gente acha que gosta de escrever, mas quando começa a levar a sério, quando começa a adentrar no processo e começa a ver que ele é difícil, a pessoa desiste, porque no final ela não gosta de escrever, ela gosta de ter um hobby ali para fazer de vez em quando, para sentar, para desabafar, e tá tudo bem, cada um gosta de uma coisa. Mas para você chegar até o final do livro, você vai ter que desencantar. É trabalho, é projeto, é levar a sério e é fazer, às vezes, sem querer fazer. Tem várias vezes que eu abro o computador e eu não quero escrever meu livro. Mas eu sei que isso vai ser importante para mim, eu sei que eu preciso chegar até o final, então eu sento para escrever, mesmo sem vontade. Às vezes eu tenho vontade de sair correndo, às vezes eu escrevo ficando bosta e eu não gosto, mas é isso, gente, é verdade. Não tem mistério aqui, tá? Ou você muda a sua cabeça, ou você nunca vai conseguir chegar até o final do seu livro. Mas agora que nós entendemos, então, esses processos psicológicos aí da escrita de um livro, de chegar até o final, vamos falar sobre o final específico, porque é muito, muito frustrante você pegar um livro maravilhoso com um final horrível. Assim como você pegar um livro, um filme, uma novela, qualquer coisa, o final, gente, ele estraga uma boa história, ele arruína uma boa história. E aí as pessoas sempre ficam com aquela, tal história é boa, mas o final é uma bosta. Você já fala porque aquilo estraga totalmente a experiência. Então, como que a gente pode fazer para não fazer esse final ruim? O primeiro ponto é entender o que é um final bom e o que é um final ruim. Porque isso é meio relativo e nem todos os leitores entendem. O que acontece? Um bom final, ele é um final que vai resolver os problemas da sua trama, as questões que você levantou, é um final que vai dar continuidade às coisas que você foi colocando e é um final que vai deixar ali o leitor satisfeito, porque quando a gente está lendo o livro, a gente tem várias dúvidas na nossa cabeça e a gente quer que essas dúvidas sejam respondidas ao longo da história. Então, um bom final é um final, assim, satisfatório, é um final que vai amarrar as coisas. Então, se você colocou um drama da personagem, você vai ter que colocar a resolução desse drama, você vai ter que colocar a resolução desse conflito. É um final que amarra tudo e dá esse resultado dessa continuidade para o leitor. Seja esse resultado positivo ou não. E o que é um final ruim? O final ruim, ele geralmente é aquele final jogado, é aquele final apressado, é aquele final que não tem sentido nenhum, é aquele final que você acaba o livro e fica assim, você não entende o conceito, sabe como? Esse tipo de final, ele não consegue solucionar as questões que foram levantadas ali e ele não consegue se conectar com a proposta inicial do livro. E aqui vale um ponto de muita atenção, que tem o tipo de final que é o final aberto. E esse final aberto, ele não necessariamente resolve todas as questões, mas é diferente. Um final aberto, não necessariamente ele é ruim, mas ele é muito específico e ele tem que conversar com aquela história. Você não pode simplesmente jogar um final aberto do nada, ele tem que fazer sentido com tudo aquilo. Aí sim, ele é um bom final, mesmo se ele não responder todos os questionamentos. Agora, outra coisa que a gente precisa mencionar é que nem sempre o final bom, ele vai agradar o leitor, porque cada um vai criar uma expectativa ali com a história que está lendo. E às vezes essa expectativa não vai ser cumprida. Então, por exemplo, você fez uma história de romance e o casal não vai ficar junto no fim. Para você faz sentido, para sua história faz sentido, aquele é um bom final, mas para o leitor às vezes não faça sentido e o leitor não vai gostar do seu final. Significa que é um final ruim? Não, mas significa que o leitor não gostou e tá tudo bem. Uma coisa é o leitor não gostar, outra coisa é o final ser ruim. A gente precisa de muito discernimento para saber quando é uma coisa e quando é outra. Então, de forma geral, é isso. O final ele precisa fazer sentido com tudo que você colocou ao longo da história. Ou seja, esse final ele tem que estar muito conectado com aquela linha única da história ou storyline que a gente falou no vídeo passado, lembra? Em relação aos tipos de finais, nós temos então basicamente 4 tipos de finais. O primeiro tipo de final é aquele final positivo, onde tudo acontece, o mocinho da sua história vai ali atingir os objetivos dele, vai conseguir o desafio, né? Seja esse desafio qual for, ele vai conseguir passar por isso
ele vai superar isso e todo mundo vai ficar feliz, feliz para sempre. Esse é o final bom e esse é um final que geralmente agrada a maioria dos leitores. Eu, particularmente, prefiro esse tipo de final, porque eu acho que, né, gente, a vida já é muito turbulenta para você ficar lendo histórias dramáticas e com finais dramáticos. Eu não gosto, mas não significa que a sua história precisa ir agradar esse tipo de leitor. O segundo tipo de final é aquele final triste, é o final que dá errado. Aqui o mocinho pode morrer, o casal pode não ficar junto, o seu personagem tá, sei lá, passando por um teste de atriz, ela quer muito ser atriz e aí no final do livro ela acaba que não consegue. Esse é o final ruim, é o final negativo, não tem nada a ver com o final ser bem construído ou mal construído, é simplesmente o que acontece na história. Nesse tipo de final, então, as coisas dão errado. O terceiro tipo de final é o final agridoce, que é um final que mistura as coisas. Embora o seu protagonista às vezes consiga atingir o objetivo dele, ele pode perder alguma coisa valiosa pelo caminho, ele pode perder um ente querido, ele pode perder, sei lá, alguma coisa que aquilo não é totalmente bom para ele. Ou também pode acontecer dele não conseguir atingir o objetivo dele e descobrir outras belezas na vida, na jornada dele. Enfim, esse é o tipo de final bom e ruim ao mesmo tempo. E aí você tem o quarto tipo de final, que é aquele final que eu comentei agora há pouco, que é o final aberto. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção, porque esse tipo de final é um final delicado. O que acontece? Tem uma grande diferença entre um final ser aberto e ser um bom final, ou ser um final sem pé nem cabeça, que simplesmente o autor não conseguiu finalizar a história e resolveu jogar um final aberto ali porque é o que ele achou que seria mais fácil. A gente vê muito isso em histórias que acabam por criar várias coisas, várias tramas e tal, e promete, chega no final do livro, não resolve nada, porque a pessoa não consegue sintetizar aquilo tudo, a pessoa não consegue resolver os dilemas que ela mesma criou, e aí acaba jogando um final aberto para ficar assim, toma, satisfatório. Na minha visão, esse tipo de final ele faz muito sentido quando ele levanta uma questão filosófica muito grande. Às vezes, o seu livro vai tratar dessas questões filosóficas que estão aí há muito tempo e a gente não tem uma resposta para elas, na verdade. E aí o que acontece? Às vezes o seu livro criou, né, trabalhou uma possibilidade em cima aí dessa questão filosófica e ele vai deixar o final aberto para o leitor dar a interpretação dele, para o leitor descobrir ali, analisando a história, o leitor vai ter às vezes uma nova visão sobre aquela questão, mas aquilo acaba que ninguém consegue responder. É tipo o mistério da vida e a morte, é uma coisa sempre aberta, ninguém sabe responder. Outro tipo de final aberto é o final que deixa margem para múltiplas interpretações. E esse tipo de final é muito interessante, mas ele precisa ser feito com muito cuidado, porque aqui nesse final o leitor ele pode interpretar de algum jeito ou de outro. E aí as pessoas criam teorias a respeito e falam e defendem seus pontos e usam, mas na verdade aquele final é aberto e cada um vai ter a sua interpretação. O caso mais famoso que a gente tem é o célebre Dom Casmurro, né, daqui da literatura brasileira, que deixa esse final em aberto e o grande dilema, Capitu traiu ou não traiu? Você vê, o livro inteiro ele se constrói e ele dá margem para essa dúvida. Traiu ou não traiu? Ninguém sabe responder. As pessoas têm teorias, as pessoas pensam nisso, as pessoas, não, e as pessoas criam teorias muito doidas, tá, gente? Já vi teorias loucas a respeito dessa história. Mas no fim das contas, aquele é um final aberto que cada um vai olhar o livro de algum jeito e vai interpretar ele de alguma forma. Eu costumo brincar com essa história que talvez se o Machado de Assis estivesse vivo e alguém perguntasse para ele se a Capitu traiu ou não, talvez nem ele saberia responder. Vocês já pararam para pensar nisso? Que doido, né? Porque às vezes nós, escritores, a gente está contando uma história e às vezes a gente se envolve tanto com ela que a gente passa a não ter mais esse domínio sobre ela. Então talvez nem ele mesmo, nem o autor da obra tenha essa resposta. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu já, e é bem legal, né? Agora, o meu conselho, se você é iniciante, é que você tome muito, muito cuidado. Por quê? Porque a chance de você querer fazer um final aberto, sendo iniciante, esse final dar errado, é muito alta. Eu costumo pensar o seguinte: nós podemos fazer tudo que a gente quiser na escrita, mas nós não devemos fazer tudo. Por quê? Porque quanto maior é essa nossa ânsia por inovar, que às vezes tem escrito, eu quero inovar, minha história é diferente, eu não tenho um livro assim. Às vezes a gente fica
nessa ânsia tão grande que a gente acaba criando uma coisa ridícula. Ou seja, nós que estamos começando, eu costumo defender a ideia de que nós precisamos nadar no raso. Nós precisamos fazer coisas que nos deixem confortáveis. E aí, à medida que a gente vai dominando a escrita e conquistando a nossa própria autoridade dentro do livro, aí sim a gente vai mergulhar, a gente vai para os cantos mais fundos aí da piscina e do oceano. Em outras palavras, na minha opinião, é melhor você mirar no bom e acertar do que você mirar no excelente e acertar no patético. Gente, eu vou falar. Eu conheço histórias assim e, pelo amor de Deus, eu só passei raiva. Qualquer dia eu faço um vídeo falando desses livros que, assim, tá na cara que o autor tentou ser diferentão, que o autor tentou, eu vou inovar. E ele fez uma bosta de uma história, mas uma história tão ruim, que você só passa raiva, porque não tem nada. A inovação ficou parabéns, nota dó, entendeu? Sabe como? É muito melhor a gente pegar um livro bom, que seja um livro mais comum, digamos assim, mas que ofereça uma visão única, uma história nova, uma história diferente. A gente fica muito mais feliz, gente, por favor. Então, não inove à toa. Para que você quer inovar, reinventar a roda? A pessoa quer fazer. Não, calma. Aprenda os princípios da escrita, domine os princípios da escrita e depois você destrói eles se você quiser, você joga na parede, você faz o que você quiser, mas você precisa dominar o básico primeiro, porque não dá, a pessoa vai jogar outro num lugar que ela não sabe nadar, ela vai se afogar, é isso que acontece. Então por isso que esses conselhos de escrita são sempre assim, para você começar aos poucos, dominando a arte. E depois, aí sim, você vai inovar como gênio, porque a pessoa acha que é gênio. E aí, sério, eu fico muita raiva, porque esse livro específico que eu tô pensando, eu acho que o autor se acha um grande gênio. E aí, ele fez uma coisa tão ruim, que assim, sério, é ridículo, gente. E todo mundo percebe, todo leitor percebe. Não pensa que só quem estuda escrita criativa que percebe, porque o leitor percebe e ele não gosta também. Mas me conta aqui, você conhece algum livro assim? Você pensou em alguma história quando eu falei? Me conta aqui embaixo e vamos conversar. Agora a gente vai falar de outro ponto muito importante, que são os ganchos quando a história tem uma continuação. E se a sua história tem uma continuação, pelo amor de todos os unicórnios coloridos brilhantes, não queira obrigar o leitor a ler a sua continuação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes o escritor ele fica tão desesperado para o leitor ler o próximo livro da série que ele não resolve os principais conflitos. Ele deixa para resolver no próximo livro. E aí você ficou com aquela cara de tacho, que eu já fiquei vendo série da Netflix que é assim. Eu acompanhei a série inteira e a série, eu vou exemplificar que eu acho que vai ficar mais fácil. A série era sobre o assassinato de um garoto, eu acho. E aí, tá, tudo bem. A série inteira, beleza. Só que a gente vai vendo os episódios e tudo é a investigação da morte desse garoto. A história inteira gira em torno disso. A hora que chega o último episódio, eles não resolvem. Eles não resolvem. E, gente, a obra, a série, assim como a série, esses seriados, eles têm temporadas. Toda temporada, ela precisa resolver os conflitos principais e no final ela vai criar novos conflitos. Isso sim é uma temporada boa. E o mesmo tem que ser o seu livro. O seu livro, ele precisa criar as questões ali principais e você precisa resolver essas questões principais. Se você quer escrever outro livro, você puxa outras questões ali no final, é assim que você faz. Para você fazer gancho para sua próxima história, você vai puxar, deixar aquelas últimas páginas para já construir uma história nova. E aí sim, essa história nova só vai ser resolvida no livro seguinte. É igual, e aí às vezes você pode estar confundindo que, por exemplo, Harry Potter. O Harry Potter ele só vai lutar lá com o Voldemort no último livro, tudo bem. Mas esse é o trama geral. E não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim. No livro 1, a gente tem a questão da pedra filosofal. E essa questão é resolvida no livro 1. Ela precisa ser resolvida no livro 1. Imagina se ela cria o tempo inteiro a história da pedra filosofal e essa história não é resolvida, só vai ser resolvida no livro 2. Tá entendendo? Não é você criar uma série em torno de um drama maior que a pessoa sabe que só vai ser resolvido no final. O problema é você pegar essas coisas que são a proposta inicial daquele livro, daquela obra, e você não resolver.
E aí você tá praticamente querendo obrigar a pessoa a comprar o seu próximo livro, a assistir a sua próxima série, porque você não tem competência para criar ali um final envolvente para chamar as pessoas para a próxima história. É assim, você pega e fala, ó, aconteceu isso, mas ainda vai acontecer isso, então fica aqui comigo. Então é assim que você faz. Esse é um jeito bom e um jeito inteligente de chamar os leitores para o seu próximo livro, para a sua série de livros, enfim. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho da etapa importantíssima que é a revisão do livro. E é uma etapa que eu particularmente tive muita dúvida no meu primeiro livro, então fica aqui assistindo. Já, ó, eu concluí meu vídeo, já tô te chamando pro próximo, né? Mas fica aqui que o vídeo que vem vai estar muito bacana, então eu te espero no próximo. E já sabe, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até lá!